Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso História do Espiritismo e do Cristianismo. Hoje nós vamos para a nossa videoaula 30 e o assunto é então os 4 evangelhos de Jean-Baptiste Rustin. Atualmente, muitos espíritas nem sabem quem foi Jean-Baptiste Rustin, nem conhecem, mas é muito importante a gente tratar desse assunto porque esse livro ele causou grandes celeumas, grandes problemas e dificuldades aí no movimento espírita, principalmente no movimento espírita brasileiro. E esse assunto, então, vai retornar em várias outras aulas que a gente ainda tem pela frente do nosso curso. Então, é importante a gente lembrar, que a gente tem uma abordagem histórico-crítica, e a mesma maneira que a gente fazia uma leitura crítica da Bíblia, da questão de Jesus histórico, da história da igreja, a gente também vai fazer essa leitura para o movimento espírita e para o espiritismo. Então, a aula passada foi uma aula conceitual, assim, de base para que a gente pudesse começar, iniciar esse estudo do espiritismo e do movimento espírita. E hoje, então, nós vamos tratar dessa obra que foi bastante relevante, na história do movimento espírita brasileiro. Então, vamos começar, então, com os autores, com as pessoas envolvidas nesse livro, Os 4 Evangelhos. Primeiro, aquele que foi o organizador da obra, que foi Jean-Baptiste Rustin. Ele nasceu em Bordeaux, na França, em 1806, desencarnou em 1879. Ele era advogado em 1848. Ele chegou a bastonário da Ordem dos Advogados de Bordeaux, um cargo bastante importante, muito relevante. Entre 1858 a 1861, ele ficou muito doente. E nesse período de doença, ele começou a se interessar, então, pelas questões do mundo invisível, do mundo dos espíritos. Então, ele fez vários estudos. Ele estudou a Bíblia, ele estudou a filosofia e ele leu, inclusive, as obras de Kardec que estavam disponíveis na época e começou a frequentar reuniões espíritas. E foi então que ele se converte ao espiritismo. Essa conversão impressiona Kardec, ele era uma pessoa bastante importante, a ponto de Kardec ter publicado na Revista Espírita essa conversão. Em 1861, já recuperado da doença, ele, numa reunião espírita, resolveu evocar João Batista, seu pai e também seu guia protetor. E nessa reunião, então, se manifestaram os espíritos evangelistas, alguns dos evangelistas, que informaram para ele que ele teria, então, uma tarefa missionária. E esse foi o pontapé inicial, para que ele começasse a fazer os trabalhos que culminariam no livro Os 4 Evangelhos. Apenas aqui para ressaltar, trouxe um trecho do Livro dos Médiuns, que diz o seguinte: evoca um rochedo e ele te responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sob qualquer pretexto. Ou seja, a partir do momento em que ele tinha um desejo grande, de falar com João Batista, em que ele evoca aquele espírito, em que aparecem então esses espíritos evangelistas, não quer dizer que aquele espírito ou aqueles espíritos que se manifestaram eram realmente os espíritos dos evangelistas e dos apóstolos de Jesus. Mas ele acreditou que fosse, e foi então com esses espíritos que ele iniciou o trabalho dos 4 evangelhos. Ele trabalhou com uma única médium, que foi Emilie Collignon. Ela nasceu em Antuérpia, na Bélgica, em 1820 e desencarnou em 1902, vindo de uma família católica abastada. Ela era médium inconsciente e foi a única psicógrafa dos 4 evangelhos. Allan Kardec chegou a divulgar mensagens recebidas por ela na Revista Espírita e a fazer elogios a alguns livros que ela escreveu sobre educação. Quando, em 1861, Allan Kardec visitou a cidade de Bordeaux, Erasto enviou uma mensagem com o seguinte conteúdo, aqui destacado apenas alguns trechos. Não ignoro, como não deveis ignorar, que tudo farão para semear a divisão entre vós, que vos armarão ciladas, a fim de fomentar a divisão e levar a uma ruptura.
Tereis que lutar contra a turba de espíritos enganadores que em breve virão assaltar-vos e insinuarão a heresia com comunicações abertamente hostis aos ensinos dados pelos verdadeiros missionários do Espírito de verdade. Eu vos convido a modelardes pelos usos e regulamentos da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Nesse momento, em 1861, era quando o livro Os Quatro Evangelhos estava sendo escrito. E algumas pessoas, né, que defendem que esse livro, na realidade, não pode ser considerado um livro espírita, nem tampouco a revelação da revelação, né, como ele se diz ser, que essa mensagem talvez, então, né, tivesse sido para abrir os olhos ali de Kardec e daquelas pessoas que estavam ali naquela região. Vamos falar então agora sobre o livro propriamente, Os Quatro Evangelhos. O título é Espiritismo Cristão, né, os Quatro Evangelhos, Espiritismo Cristão ou a Revelação da Revelação, seguido dos mandamentos explicados em Espírito e Verdade pelos evangelistas assistidos pelos apóstolos e Moisés. Esse título enorme, né, já nos dá assim uma ideia do que seja o livro. Porque os quatro evangelhos? Porque ele é baseado nos evangelhos, nos quatro evangelhos. Ele vai colocando trechos do evangelho, né, dos evangelhos e vai fazendo comentários. É a revelação da revelação porque ele entende que é algo além do espiritismo. Então, se o espiritismo é a terceira revelação, essa então seria a revelação da revelação, ou seja, viria a explicar algumas coisas que o espiritismo, né, que estava ainda sendo codificado por Allan Kardec, teria trazido. Então, esses mandamentos explicados em espírito e verdade, justamente por conta do esclarecimento acerca daquelas palavras que estavam nos evangelhos, e quem estaria fazendo então seriam os próprios evangelistas, também assistido por alguns apóstolos e por Moisés. Então, esses seriam os autores espirituais do livro. Ele foi psicografado entre dezembro de 1861 e maio de 1865, né? Foram vários anos, um trabalho muito grande, né? Principalmente porque foi feito apenas por um organizador, Jean Baptiste, e uma médium, Emilie Collignon. Ele não consultou Kardec em nenhum momento enquanto estava escrevendo, eles nunca se conheceram pessoalmente, aliás, né? E ele foi impresso, então, em 1866, inicialmente em 3 volumes, com mais de 2.000 páginas. É um livro volumoso, é um livro prolixo e repetitivo, porque ele vai tratar de cada trecho do Evangelho que se repete, e ele vai tentar, muitas vezes, harmonizar esses trechos, e né, quem está acostumado aí, quem já acompanhou as nossas aulas, vai né, lembrar que muitas vezes é impossível, porque eles trazem coisas diferentes e as informações muitas vezes não batem. Né? Então, esses trechos do Evangelho estão comentados um por um, perguntas, né? Jean-Baptiste Rustin fazia algumas perguntas, os espíritos respondiam e faziam as suas colocações, as suas interpretações de acordo com aquilo que foi escrito. Então, aqueles próprios evangelistas, né, que teriam escrito, viriam agora explicar, né, melhor aquelas coisas que estariam no Evangelho. A médium, né, teria alertado Rustem de uma possível mistificação e, no entanto, ele né, não deu atenção a isso, né? Ele realmente acreditava que aqueles eram os espíritos que estavam se manifestando. Em 1909, a FEB aqui no Brasil vai fazer a primeira tradução, né, feita por Guion Ribeiro, e o livro vai ter uma grande aceitação aqui no Brasil de início. Aqui a gente tem, né, só para ilustrar a capa, né, do livro de um dos volumes, né, ainda no original em francês, e a capa do primeiro tomo aqui, lá em francês eram 3 livros, aqui ele foi publicado em 4, então da tradução da FEB, né, feita por Guion Ribeiro. E como foi a recepção de Rustem no Brasil? Foi muito boa,
né? Foi muito bem recepcionado, as pessoas gostavam, estudavam, né? E eu vou só dar uma pincelada hoje só para vocês terem um gostinho aí do que vem pela frente, porque isso vai ser falado mais em outras aulas. Então eu trouxe dois trechos aqui para a gente trabalhar, tá? Para vocês terem uma ideia. O primeiro é: Eis aí que já apareceu Rustem, o mais moderno missionário da lei, que em muitos pontos vai além de Allan Kardec, porque é inspirado como este, mas teve por missão dizer o que este não podia em razão do atraso da humanidade. Então, o que a gente tem aqui, essa fala vai dizer o seguinte, que Rustem realmente traz algo a mais que Allan Kardec, ele é um verdadeiro missionário, né? É tão inspirado quanto ele, mas ele trouxe o que Kardec não podia. Agora, o que a gente tem que entender nesse contexto é que Kardec e Rustem foram contemporâneos, ok? Quem escreveu, então, quem é o autor dessa fala foi Bezerra de Menezes, escrito na Gazeta de Notícias, 22 de abril de 1897. Mais uma. Eu fui a Rustem, que é a minha fonte inexaurível de estudo evangélico. Há quase 20 anos que eu leio João Batista Rustem, meditando na sua palavrazinha, nas belas informações da senhora Collignon, provindas da espiritualidade, mas é de uma interpretação maravilhosa. E quem falou isso então foi Divaldo Franco, no Reformador, janeiro de 1970. Atualmente, Divaldo Franco não se pronuncia mais sobre Rustem, né? Ele não fala se continua postando, se não continua, se estudando ou não, mas fica aqui, né, registrado que ele fazia estudo sim. Chico Xavier também, né, tinha os 4 evangelhos, estudava na sua casa, mas isso aí já é assunto para os próximos capítulos. Vamos falar um pouquinho sobre a defesa da obra, tá? Vamos começar com aqueles que defendem que a obra é válida, que é uma obra importante e verdadeira. Primeiro, a interpretação, lógica e concordância com a revelação espírita dos evangelhos segundo Mateus, Lucas, Marcos e João. Os extraordinários fenômenos que cercaram o nascimento, vida e morte de Jesus são esclarecidos com base em leis magnéticas, de atração e repulsão de fluidos ou energias e destacando a intervenção mediúnica, que é notável em diversos trechos. Então, se você for observar, você vai ver que em muitos pontos, sim, né, você tem explicações lógicas utilizando, né, a doutrina espírita como base. No entanto, né, qual é o grande problema aqui? É que essas pessoas entendem que o que está nos evangelhos é uma expressão exata daquilo que aconteceu. E quem né, acompanha as nossas aulas já vai saber que as coisas não são bem assim, né? Segundo os estudos, né, bíblicos, estudos históricos, a gente vai verificar que nem tudo aconteceu conforme está lá escrito, né? Então, essa explicação espírita, né, baseada em questões espíritas, então ela explicaria a literalidade, né, dessa Bíblia, que era um pensamento da época, né? Na época em que ele foi escrito, poucas pessoas, né, questionavam a veracidade daquilo que estava escrito, assim como até hoje, né? A famosa questão da queda espiritual em os 4 evangelhos. Encontramos o motivo da encarnação e das dores e sofrimentos experimentados pelas criaturas encarnadas. Sem a teoria da queda, fica-se a duvidar da bondade e justiça divinas que obrigariam a um ser sem culpa iniciar uma evolução a partir de dificuldades e sofrimentos não merecidos. Então, a gente tem que entender, né, que essa herança católica muito arraigada, né, dessa queda dos anjos, né, do pecado original, isso fazia parte, faz parte ainda, né, de muitas pessoas. Então isso teria uma explicação espírita, né, digamos assim, né, como eles dizem, mas nós vamos ver mais para frente que na realidade o espiritismo não fala em queda espiritual e muito menos que a encarnação
é uma punição, né? Mas sim uma necessidade. Terceiro, o problema do chamado corpo fluídico de Jesus. O termo fluídico, adjetivando o corpo do Cristo, empregado pelos Espíritos e citado por Rustem em toda a obra, significa que o mesmo foi formado por aglutinação de fluidos retirados da natureza. Ou seja, segundo a obra, Jesus não teria tido um corpo de carne. E esse corpo fluídico, ele vai explicar, né, de uma forma muito interessante, assim, a literalidade dos milagres. Então, eles partiram do pressuposto de que todos os milagres, de tudo que tinha acontecido na Bíblia é realmente verdade, e esse livro dá, então, uma explicação baseada em fluidos, né, para explicar aqueles acontecimentos. Tá? Esses trechos foram retirados do prefácio de Adeptos de Rustem, do Luciano dos Anjos. Vamos fazer uma análise agora de alguns aspectos abordados no livro e utilizando, tá? A gente vai utilizar alguns trechos do livro para ilustrar. Vamos começar com a mediunidade dos evangelistas. É dito no livro que os evangelistas eram médiuns historiadores inspirados, porque eram ministros de Deus. Então, ou seja, eles eram médiuns, né, que foram inspirados. Então, aquilo que eles escreveram foi psicografado, tá? Então, esses evangelistas seriam uma espécie de psicógrafos, né, ali de Deus ou dos seus emissários. No entanto, a natureza humana deles produziu falhas e seriam corrigidas pela nova revelação. Então, o livro traz o seguinte: apesar deles serem médios historiadores inspirados por eles seres humanos, eles falharam. Mas, ao mesmo tempo, essas falhas seriam esperadas e seriam, inclusive, desejadas, porque teria que vir a nova revelação, a revelação da revelação, que seriam os 4 evangelhos, para finalmente esclarecer aquilo, né, que não pôde ser esclarecido na época. Então, esses médios historiadores, esses evangelistas, prepararam o advento da missão terrena de Jesus e participaram do desempenho desta e escreveram os evangelhos. Aqui a gente tem um problema, né, quando vocês que têm acompanhado o nosso curso vão verificar que os evangelhos foram escritos anonimamente. A atribuição a esses evangelistas foi bem posterior, né? E não existe comprovação de que eles tenham escrito, muito pelo contrário, alguns desses evangelhos é praticamente certo que não foram escritos pelos seus autores presumidos, mas para cá, né, para os 4 evangelhos foram sim Mateus, Lucas, Marcos e João que escreveram. Despojando da letra o espírito, vem clarear o que parecia trevas e do que era considerado mentira extrair a verdade, ou seja, porque ele é considerado a revelação da revelação, porque ele esclarece tudo aquilo, né? Se o Espiritismo, como terceira revelação, ele é o Consolador prometido, a revelação da revelação, então vai clarear ainda mais aquilo que não pôde ser dito na época, né? Em que foi escrito os evangelhos e que também Kardec não abordou. Como eles são espíritos superiores, presume-se que eles revelam a verdade. Ou seja, esses espíritos que se apresentaram como evangelistas, como Moisés, presume-se que sejam eles de verdade. Como eles são espíritos superiores, então tudo que está escrito lá, né, pela lógica, né, de quem, né, do autor do livro e das pessoas que, né, são adeptas aí do rustenguismo, eles entendem então que por conta disso seria verdadeiro. Vamos ver alguns trechos? Não vos agarreis às contradições de palavras, às diferenças de minúcias, todas secundárias, sem valor e que não afetam a obra do mestre. Passai sem vos deterdes pelas críticas baseadas em minudências, só dignas de prender a atenção das crianças ou de espíritos pueris, evitando assim entrar em minuciosidades que nada valem. Ou seja, o livro já espera que vá receber crítica e que vá perceber contradições,
porque não tem como você comparar os evangelhos e não encontrar contradições, porque existem centenas de contradições ali. Então ele já esperando, né, já presume-se então, fala, olha, não liga para as contradições, né, não presta atenção nos detalhes. E isso vai totalmente contra, né, a ideia de fé raciocinada do Kardec, né, que fala ali que a gente precisa examinar tudo, passar tudo pelo crivo da razão. Então aqui a gente já tem, né, um indício, né, que pode então demonstrar de que na realidade esses espíritos não eram realmente quem estavam dizendo ser. Se assim fossem, não teriam medo de crítica, não é mesmo? Vamos falar então sobre o corpo fluídico de Jesus, que é sem dúvida a parte mais polêmica, né? De várias polêmicas que o livro tem, essa é a mais polêmica. Vamos começar com a participação de Maria na missão de Jesus. A gravidez de Maria foi obra do Espírito Santo, porque foi obra dos Espíritos do Senhor, e como tal, aparente e fluídica, de maneira a produzir ilusão, a fazer crer numa gravidez real. Esse é um trecho, tá, retirado do livro. Todos os trechos que estiverem entre aspas são trechos retirados, então, dos 4 evangelhos. O que aconteceu? Os espíritos, através de fluidos, fizeram com que a barriga dela crescesse, com que a menstruação dela cessasse, para que ela tivesse realmente a ilusão de que estava grávida, para que ela realmente acreditasse que a gravidez era real. E tem mais: Maria teve a ilusão do parto, na medida do que era necessário, a fim de que acreditasse como devia acontecer no nascimento real. Ou seja, né, Maria foi manipulada, né, teria sido manipulada por esses espíritos ditos superiores a realmente crer que estava grávida. No entanto, era apenas uma gravidez psicológica. Mais um trecho. Assim, ao aproximar-se o momento final da sua gravidez, aos olhos dos homens, ela inconscientemente, mas ardendo no desejo de cumprir a missão que o Senhor lhe revelara por intermédio do anjo ou espírito superior que lhe fora enviado, estabeleceu, pela emanação dos fluidos do seu perispírito, uma irradiação simpática que atraiu os fluidos necessários à formação do corpo fluídico de Jesus. Então, o que eles afirmam que nesse caso não há derrogação das leis da natureza, né? Porquanto ela teve um nascimento físico virginal, só que ela não estava grávida. O que aconteceu foi que ela atraiu esses fluidos, então, que vão materializar aquele ser que seria o bebê, Jesus, mas na realidade não é um corpo carnal, mas sim um corpo completamente fluídico. Ela então permanece virgem, né, o tempo todo, e na realidade o que ela teve foi uma alucinação espírita, uma alucinação provocada por espíritos. Ela acreditou estar grávida, acreditou ter o parto, né, e dar à luz então ao bebê Jesus. E aí a gente se pergunta, para que Maria, né? Se o corpo dele, né, de Jesus foi formado por fluidos, né? Por que era necessário, então, que Maria tivesse essa sensação de gravidez, tivesse essa ilusão do parto? Simplesmente porque essa história, né, do nascimento de Jesus está dentro da Bíblia. Mais um problema, porque quem acompanha as nossas aulas já sabe que os relatos do nascimento de Jesus não coincidem entre si, e que não faziam parte dos evangelhos originais, né? O mais antigo, que é o Evangelho de Marcos, simplesmente não tem. E os evangelhos de Lucas e Mateus contam histórias totalmente diferentes, independentes entre si. Mas como aquelas histórias faziam parte dos evangelhos, né? E a ideia dos espíritos, né? Dos 4 evangelhos é justamente explicar aquilo que ficava oculto. Eles então vão explicar essa gravidez virginal de Maria de acordo com essa questão dos fluidos. Então o anjo
os anjos, né, que estavam lá eram espíritos superiores, a estrela, né, eram esses espíritos, o brilho dos espíritos, os pastores eram médios videntes e audientes. Então, tudo é explicado, né, com questões fluídicas e espirituais. Então, tem toda uma história por trás para explicar que isso, na realidade, tem uma lógica, né? Que é possível uma gravidez virginal, é possível, né? Por que que pode ser, ela pode ter uma gravidez virginal? Porque Jesus não teve um corpo de carne, né? Simplesmente por isso. E tudo vai sendo construído para então defender essa hipótese do corpo fluídico. Vamos ver mais um trecho. Acreditavam todos que se alimentara como faziam seus infantis companheiros, de frutos ou de mel silvestre, e sendo a atenção de Maria desviada, para que se não preocupasse com os cuidados maternos, ninguém cogitava de alimentar o menino de modo diferente. Sem compreender o motivo, Maria não era a mãe humana que prevê todas as necessidades do filho e as previne. Ela sentia instintivamente que o seu não precisava dessa vigilância e cumpria muito pouco dos deveres que a maternidade impõe às mulheres. Maria ficou então como sendo uma mãe relapsa de propósito, né? Ela foi influenciada para isso, para que ela não se preocupasse. Então o menino ficava lá pela rua, comia qualquer coisa nos bosques e tal, então ela não se preocupava em dar comida para ele. Ela não precisava se preocupar se ele estava com fome, com frio, doente. Aliás, ele nunca ficou doente, porque ele não tinha nem corpo, né? Então Maria então acaba como sendo se transformando numa mãe relapsa, justamente porque se fosse uma mãe presente na vida dessa criança ia notar que ele não era uma pessoa, um menino normal. Vamos então falar um pouquinho sobre a questão do fatalismo nessa obra. Quanto às crianças sacrificadas à crueldade de Herodes, não foram vítimas perdidas. O Senhor, na sua previdente bondade, permitira a encarnação de espíritos quase purificados, aos quais cumpria terminar suas provas na terra. Então, aquelas criancinhas, sabe, que está na Bíblia que o Herodes mandou matar, aquilo não foi crueldade, tá? Não foi, é porque eram crianças que precisavam, né, passar por aquilo. Então, foi assim de propósito. Só que tem um problema. Historicamente, essa matança do Herodes das crianças nunca ocorreu, né? Como várias outras questões sobre essa, né, nessa narrativa da infância de Jesus, né, do nascimento, simplesmente ela não aconteceu. Outra questão, ele fala do massacre de Moisés, né, quando Moisés desce do monte, e então as pessoas estavam ali, né, tinham feito um bezerro de ouro, estavam adorando aqueles ídolos. Moisés então faz um grande massacre. E aí o que eles falam? Que esses espíritos, na realidade, eles estavam a serviço divino. Ou seja, aquelas pessoas que mataram, né, aqueles idólatras, aquilo foi proposital. Porque aqueles disseram, aqueles espíritos que morreram, falaram que se eles recaíssem na idolatria, que eles preferiam morrer. Então, aqueles espíritos, os espíritos guiavam a espada, né, para que pegasse só as pessoas certas, né, e que matasse aquelas pessoas. No entanto, né, na questão 861 do Livro dos Espíritos, a gente tem que ninguém é predestinado ao crime, ou seja, nenhuma pessoa vem com essa programação de ser assassino. Aqui, além de ser assassino, ele é uma espécie de justiceiro, porque ele estava matando aquele que realmente merecia ou tinha pedido, né, para morrer anteriormente. Então aí a gente vai, né, encontrando vários problemas em comparação com a doutrina espírita. Não matarás. Sobre esse mandamento, o livro fala o seguinte: este mandamento, muito vago em seu enunciado, tem um alcance maior do que o supondes e ultrapassa de muitos limites de vosso ser. Em cada uma das fases do seu passado, a humanidade o interpretou segundo as suas necessidades. Em cada uma das fases do seu futuro, interpretará de maneira a lhe ampliar a inteligência e a aplicação. Não matarás é um mandamento vago? Complicado, né, gente? Ou você mata ou você não mata. Enfim, vamos continuar. Vamos agora ao Jesus fluídico
como adulto, tá? Vamos fazer uma análise desse Jesus que tem um corpo fluídico, agora, né, adulto. Vamos lá. Primeiro aspecto, ele é um espírito que nunca faliu, tá? Então, ele nunca encarnou. Então, ele foi um espírito que foi criado e que sempre foi um espírito bom, perfeito, e que por isso nunca teve necessidade de encarnar. Então, ele não tem um corpo. Por isso, ele tem um corpo fluídico. Ele não foi um espírito como a gente, né? Que começou simples, ignorante, foi evoluindo, não. Ele foi criado e ele sempre foi perfeito. É muito parecido aí, né, com a teoria dos anjos, né? Jesus seria praticamente um anjo, assim, né? Se a gente for pensar na teologia católica. E aí tem alguns aspectos, né? Por exemplo, né? Vamos voltando um pouquinho aqui, né? A questão do Jesus criança. Como que funcionava a amamentação? Então, eles falam o seguinte, que quando Jesus ia mamar, os espíritos desviavam o leite da boca dele e devolviam para o sangue. Porque como ele não tinha um corpo, ele não poderia se alimentar, né? Então, vocês imaginam a manobra, né? Desses espíritos ali para fazer o que é impossível de fazer. Porque uma vez que o sangue se transforma em leite, né? Como que você vai desviar e fazer eles transformar em sangue de novo? Eu tinha um amigo que era rustenguista, mas ele é médico. E ele falou que isso foi assim o que fez ele realmente desacreditar do livro, porque isso não tinha lógica, né? Não fazia o menor sentido. Em relação à excreção, por exemplo, eles nunca falaram nada. Mas se ele não tinha um corpo, se ele não se alimentava, né? Imagina uma criança que não faz cocô e não faz xixi, né? Que mãe não iria se preocupar, né? Não ia achar que ia ter alguma coisa estranha uma criança que não tem excreção de maneira nenhuma. Então, conforme, assim, essa ideia do corpo fluídico, apesar dela explicar a literalidade dos milagres, né? Por exemplo, aqui a imagem de Jesus andando sobre as águas, isso ficaria muito claro. Poxa, ele não tem um corpo, então ele flutua realmente, né? Isso é totalmente lógico. Mas a gente, quando a gente vai pensar em outros aspectos mais práticos da vida, né, do dia a dia, a gente vê que não é lógico, né? Que aí tem muita coisa que é bastante suspeita. Ele desaparecia, como ele tinha um corpo fluídico, ele desaparecia. Só que as roupas que ele usava eram roupas de verdade. Então, existiam espíritos que ficavam ali tomando conta dessas roupas, né, que guardavam as roupas, né? Então, alguns dos críticos do livro brincam, falam que são espíritos guarda-roupa, né? E que ficavam ali esperando até quando ele voltasse, ele se materializava de novo, então ele vestia novamente essas roupas. Já falei sobre a literalidade dos milagres, e aí isso dizia que todo o sofrimento de Jesus sempre foi um sofrimento apenas moral, né? Porque ele não tinha corpo, então ele não tinha sofrimento físico. E esse é um Jesus completamente divinizado. Então você imagina, para quem vem de uma herança católica, em que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, esse Jesus divinizado, né, praticamente um Deus, ele faz muito sentido, faz bastante sentido. Então, por isso, né, que essa teoria ela teve bastante aceitação no Brasil aqui inicialmente, por causa justamente dessa nossa herança. E se eu convido vocês a reverem as aulas, a reestudarem as heresias, gnosticismo e docetismo, e vocês então vão verificar que são muito parecidos, né? E aí, como a gente entende que existe reencarnação e que os espíritos vêm de tempos em tempos, aqueles espíritos retornam com as suas ideias, então a gente tem, né, assim, quem sabe, né, espíritos gnósticos, docéticos, que vieram então resgatar essa ideia desse Jesus fluídico. Vamos falar um pouco sobre a morte de Jesus. O livro diz que Jesus soltou um grande brado para atrair a atenção da multidão. E, na realidade, ele não estava sentindo dor, né? Mas ele queria chamar a atenção, então ele é como se fosse um grande teatro. Não sei se vocês já foram nessas Paixões de Cristo, né? Onde tudo é encenado, então você vê todo aquele sofrimento, a chicotada, pendurado, tudo aquilo, e você sofre, né? Vendo aquilo,
e você sabe que na realidade é uma encenação, então nada mais seria do que um grande teatro, porque Jesus na realidade não estava tendo sofrimento físico, né? Talvez um sofrimento moral, que é o que eles dizem. Quem disse Senhor, por que me abandonaste, não foi Jesus, na realidade foi o ladrão. Não teria sentido, né? Porque Jesus diria: Senhor, por que me abandonaste? No entanto, há quem conteste, né? Se realmente Jesus falou isso ou não. E diz que a melhor narrativa é a de João, porque João estava mais perto da cruz, ele era o único que estava lá presente, então essa seria a narrativa mais confiável. Em termos de Jesus histórico, o que a gente entende é que o Evangelho de João é o menos confiável, né? Em alguns poucos aspectos, a gente utiliza, claro, o Evangelho de João como parâmetro histórico, mas dos quatro ele é o menos confiável. E ainda diz que os erros de Mateus e Marcos, eles eram necessários para que os homens acreditassem no sofrimento material de Jesus. Então, aquelas pessoas precisavam realmente acreditar que Jesus estava sofrendo, né? Então, por isso, esses erros, né, dos evangelistas teriam sido de propósito. Vamos a um trecho do livro. No Gólgota, ninguém lhe arrancou ou tirou a vida. Ele por si mesmo a deixou, no momento em que seu espírito, retomando a sua inteira liberdade, abandonou na cruz o invólucro que revestira, de natureza perispirística, tangível, com a aparência do corpo humano. Deixou a casca como cigarra, sem o espírito ligado, e, de acordo com o mandamento que recebera de seu pai, ele a retomou para reaparecer, operando o que se chama a sua ressurreição e concluir a missão terrena que descera a desempenhar. Então, aqui explica a morte de Jesus, como teria acontecido, porque o corpo dele não foi encontrado, porque na realidade ele não tinha um corpo, né? E como ele ressuscitou, ou seja, ele reaglutina, né? Aquele perispírito se forma de novo, né? Para então poder, né? Aparecer para os discípulos. E aqui a gente tem um problema muito sério, né? Porque assim, se diz que Jesus era um agênere, e a gente sabe que o agênere é uma teoria possível, existem, a gente vai ver na Revista Espírita, a gente vai ver, né, nos livros da doutrina aí exemplos de agênere. Agora a gente tem um grande problema, porque ele diz que o espírito é que ele se desliga daquele corpo, né? Então, como você pode ter uma materialização tangível, né, ou ele fica a casca, né, da cigarra sem o espírito ligado? Né? Como você vai ter um espírito materializado com o espírito desligado dele? E aí a gente tem um problema, né, aqui em relação à teoria do agênere, justamente nesse momento. E aí a gente tem, então, né, a crucificação e morte de Jesus é historicamente comprovada. Uma das poucas unanimidades entre os historiadores é que Jesus morreu na cruz. E aí, justamente, essa unanimidade vai ser contestada por esse livro. Porque, na realidade, Jesus não morreu, porque ele nunca nem nasceu. Ele simplesmente era um agênere, né? Uma aparição tangível. E aí a gente pensa, um espírito da envergadura de Jesus fingiria, faria um teatro, todo aquele sofrimento, tudo aquilo apenas em aparência? Não parece muito lógico, né? Não parece nada condizente com aquela pessoa que lutava pela justiça, que defendia a verdade. É no mínimo muito estranho. Vamos falar então de outro aspecto, que é a questão da evolução em linha reta. O princípio espiritual, ele evolui mineral, vegetal e animal, né? Passa pela matéria, assim como no espiritismo, e se torna então um espírito simples. Até aí não tem muita diferença. Vamos ver um trecho do que acontece logo em seguida. Então, no gozo da sua independência e da sua liberdade, que de uma e outra decorrem, escolhe o espírito o caminho que prefere tomar. Se conserva puro no progresso, dócil a seus guias, seguindo constantemente a estrada simples e reta que lhe é indicada, chegai à perfeição, tendo progredido no estado fluídico. Torna-se assim puro espírito,
espírito que não faliu, de pureza perfeita e imaculada, tal como Jesus, protetor e governador do nosso planeta. Então veja, aquele espírito, né, que passou pelo mineral, vegetal e animal vai se transformar em um espírito simples. Mas se ele for dócil, ou seja, se ele for obediente, fizer tudo certinho, como mandam os seus guias, ele nunca vai ter necessidade de encarnar. Mas se ele não tem necessidade de encarnar, por que ele passou pela. Por que o princípio espiritual passou pela matéria antes de se transformar num espírito entidade? Né? Qual é a lógica disso se ele não tem necessidade de encarnar? E aí o que acontece? Diz que ele tem a liberdade, né? Que ele tem livre-arbítrio. No entanto, o que espera dele é que ele se conserve puro, ou seja, ignorante, simples, e que seja simplesmente dócil aos seus guias, e que siga aquilo que lhe é indicado. E ele chega à perfeição seguindo aquilo que é indicado. Ele não chega à perfeição pelas escolhas, pelo livre-arbítrio, né? Ele tem que a escolha dele tem que ser seguir os passos que são apresentados para ele, né? E aí sim ele torna-se um espírito puro. E ele nunca falhou, né? Então ele é perfeito, imaculado e ele nunca passa então pela encarnação. E aí ele vai se tornar um espírito como Jesus. Então a gente vê que isso está em desacordo, né, com a doutrina espírita. O que Kardec fala sobre evolução em linha reta? Os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem nem por isso são perfeitos. Se não têm más tendências, não estão menos obrigados a adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição. Comentário ao item 127. Então a gente já vê aí que não, né, não está em acordo. Sobre a infância espiritual, né? O que acontece então com esse espírito? Mais um trechinho. Suficientemente desenvolvido no estado animal, o espírito é de certo modo restituído ao todo universal. Conduzido às regiões preparativas. Fraco raio de luz, ele se vê lançado numa massa de vapores que o envolvem por todos os lados. Aí perde a consciência do seu ser, porquanto a influência da matéria tem que se anular no período de estagnação e cai num estado de letargia. Durante esse período, o perispírito se desenvolve, ou seja, ele volta, ele passou pela matéria e ele precisa perder essa influência material. E isso faz com que ele restitua ao todo. E essa ideia de restituição ao todo é muito parecida com o que fala a metempsicose. Quando o invólucro está pronto para contê-lo, o espírito sai do torpor em que jazia e solta o seu primeiro brado de admiração e se torna, então, um espírito propriamente dito. Então, vamos falar um pouquinho sobre a queda do espírito. A gente viu como ele foi criado e agora como ele cai. Espíritos muito evoluídos que desobedeceram e que pecaram por orgulho, inveja, ateísmo, se tornam espíritos das trevas, então eles caem. Né, gente? É aquela velha história de Lúcifer, né, dos espíritos caídos, do orgulho. É a mesma historinha, né, só que com outra roupagem, né, uma roupagem fluídica. Eles, então, como punição, encarnam em substâncias humanas, e que diz que são como criptógamos carnudos. Criptógamo são seres que não têm, principalmente em relativo a plantas, né? Que não têm o órgão sexual visível. E carnudo porque eles são feitos de carne. Então, eles são como larvas, só que não são animais, são substâncias humanas. E essas larvas, né, que vão encarnar no mundo primitivo, elas são, então, protegidas, né, para os outros animais não comerem, porque como eles são seres humanos, então eles não podem ser comidos pelos outros animais. Então, veja, né, aquele espírito super power plus, né, que sabia de tudo, né, que tinha grandes poderes porque pecou, né, não seguiu aquela estradinha que foi colocada para ele vai então retornar como uma espécie de animal. Mas dizem que não é um animal, é uma substância humana. São corpos rudimentares. O homem aporta essas terras no estado de esboço, como tudo o que se forma nas terras primitivas. O macho e a fêmea não são nem desenvolvidos.
nem fortes nem inteligentes. Mal se arrastando nos seus grosseiros invólucros, vivem como os animais do que encontram no sol e lhes convém. Vamos lá. O que eles defendem? Que isso não é metempsicose. Porque o que pomos sob os vossos olhos é a lei natural, é a igualdade perante Deus de tudo o que existe, de tudo que vos pode ferir os sentidos. Não zombeis, ó incrédulos e sofistas. Não negueis, ó filósofos sem filosofia. Estudai, homens, estudai. Ou seja, eles insistem de que isso não é uma regressão. Não é metempsicótico, eles não estão se tornando animais. Mas, né, e aí, né, já prevendo que as pessoas fariam críticas, né, já vem com não sofistas, incrédulos, não neguei, vocês têm que estudar para acreditar. Sobre reencarnação como castigo, tá? O que o livro nos fala? Deus não se vinga. Apenas a sua sábia previdência coloca o espírito orgulhoso, que se considera a força do universo, em condições de reconhecer a sua fraqueza, ou seja, ele se torna um criptógamo carnudo para poder se tornar humilde. Isso não é uma vingança divina. Logo depois a gente tem outro trecho. Assim, pois, só por uma paternal previdência, unicamente no interesse do seu adiantamento meritório, o espírito se vê condenado a sofrer encarnações que o seu zelo, o seu arrependimento e a sua docilidade podem abreviar e abrandar ao infinito. Ou seja, se ele for dócil, de novo a palavra dócil, né? Obedecer bonitinho, ele vai sofrer menos. Mas ele diz aqui que ele é realmente condenado. E depois a gente tem mais um outro trecho que diz: não, a encarnação humana não é uma necessidade, é um castigo. Já o dissemos. E o castigo não pode preceder a culpa. Então, o Deus que não se vinga está castigando, né, aqueles espíritos que pecaram com a encarnação. O que Kardec diz sobre a encarnação? No Evangelho segundo o Espiritismo, pergunta: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Auxilia o desenvolvimento da inteligência, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. Então, aqui não é uma punição, é uma necessidade para que ele possa, então, se desenvolver. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Então, esse aspecto do castigo não é algo imposto por Deus, mas é algo que é uma coisa que é característica, né, daquele espírito que demorou mais, né, para evoluir, para conseguir entender. Esse trecho vem então na mensagem de São Luís, Paris, 1859. Algumas inconsistências, tá? Elias e Moisés aparecem juntos na Transfiguração, assim como está no Evangelho. No entanto, o livro diz que João Batista, Moisés e Elias eram o mesmo espírito. Aí, o que acontece? Como que Moisés e Elias, que é o mesmo espírito, podem aparecer juntos? Ah, Moisés foi substituído por outro espírito elevado. Tá? Então, veja, olha só. Para explicar que Moisés estava junto com Elias, mas eles já tinham dito antes que eles eram o mesmo espírito, eles colocam um outro espírito elevado. No entanto, o espírito elevado não encarna. Segundo o que eles dizem, os espíritos elevados, eles evoluem em linha reta e sempre no mundo espiritual. Só quem encarna são aqueles espíritos que decaem. Então, se eles são espíritos elevados, por que eles encarnaram? Qual é a lógica? Né? Eles não deveriam encarnar. Ou então, se eles encarnaram, não eram espíritos elevados. E se eles eram mesmo outro espírito substituindo, é uma grande inconsistência. Em relação à morte de Elias, mais uma história. Teria sido uma ilusão de Eliseu, né? Não sei se vocês lembram que Elias, na realidade, ele não morreu,
Segundo a Bíblia, ele foi elevado aos céus num carro de fogo. Então, na realidade, a explicação que eles dizem é que foi um raio que matou Elias, mas que Eliseu teve uma ilusão de que fosse um carro de fogo. E os espíritos, né, esconderam os restos mortais de Elias para que Eliseu pensasse que o Elias, na realidade, não tinha morrido, mas que tinha sido elevado aos céus num carro de fogo. A influência católica, né, a gente já falou, e aí mais ainda a gente vai perceber se a gente for ler com detalhes. Um trecho que diz assim: o regenerador é um espírito que desempenhará a missão superior de conduzir a humanidade ao estado de inocência, isto é, ao grau de perfeição que ela tem de chegar. Então, a perfeição não é a evolução da moral e da inteligência, não, é a inocência daquele que nunca errou e nunca pecou. Debaixo da influência e da direção do regenerador, caminhará o chefe da Igreja Católica, a qual, repetimos, será então católica na legítima acepção deste termo, pois que estará em via de tornar-se universal como sendo a Igreja do Cristo. Então, a Igreja Católica é a Igreja verdadeira. E quando esse regenerador vier, esse chefe da Igreja Católica, que é o Papa, é que vai conduzir então todas essas pessoas, e essa Igreja Católica vai se tornar a Igreja Universal. O que Kardec fala sobre Rustem? Na Revista Espírita, em junho de 1861, ele elogia a conversão. Em junho de 1866, ele vai colocar nas notícias bibliográficas a notícia do lançamento do livro. Em 1867, ele vai publicar uma errata do livro. E depois, Kardec não aborda mais o livro e para de publicar mensagens da Émilie Collignon. O que ele fala na Revista Espírita de 1866, tá? Alguns trechos. Ele começa falando o seguinte: esta obra compreende a explicação e a interpretação dos evangelhos artigo por artigo, com a ajuda de comunicações ditadas pelos espíritos. É um trabalho considerado e que tem para os espíritas o mérito de não estar, sobre nenhum ponto, em contradição com a doutrina ensinada pelo Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Ou seja, se a gente pegar só esse trecho, a gente vai falar, Kardec concorda com as teorias de Rustem e assina embaixo. E é isso que as pessoas, os rustenguistas utilizam, apenas esse trecho. No entanto, Kardec vai mais além e traz mais algumas questões. Primeiro, ele diz que o que está lá são opiniões pessoais dos espíritos que as formularam, que elas podem ser justas ou falsas e que elas têm necessidade da sanção do controle universal. Ou seja, Kardec, ele não vai atribuir a uma única obra, né? Já fala assim, isso aqui já é doutrina espírita. Não, ele fala, ainda é necessário passar pelo controle. Ele diz que o agênere não é impossível, e não é, né? O agênere faz parte da doutrina espírita. No entanto, isso é a pedra angular. Jesus ter sido um agênero é a pedra angular da obra. Se essa hipótese não for comprovada, toda aquilo, o edifício, né, toda a base por onde foi construído vai por água abaixo. Kardec disse que os fatos, né, explicados como Jesus sendo um agênere, podem ser explicados naturalmente, sem essa necessidade. Diz ainda que a obra é longa e prolixa e que aguardaria a comprovação de outros espíritos. E ele vai, então, se pronunciar sobre essas questões, né, do corpo fluídico de Jesus no livro A Gênese, que foi publicado depois. No catálogo racional das obras para se fundar uma biblioteca espírita que Kardec preparou e que foi publicado, né, depois da morte dele, a gente encontra o seguinte: você tem lá obras fundamentais da doutrina. Ele não entra nessa categoria. Os 4 evangelhos entram na categoria obras diversas sobre o espiritismo. E o que ele fala? A teoria formulada nesta obra sobre a natureza fluídica do corpo de Jesus é a mesma dos docetistas e apolinaristas. Sobre esta obra, vide a Gênese, capítulo 15, itens 64 e 68. Então, ele fala que ele trata
mais dessa obra, né, justamente na Gênese. E aí, o que acontece? A gente tem duas versões. Nós vamos falar mais sobre isso mais para frente, e eu sugiro que vocês façam pesquisas, porque é um assunto bastante interessante, sobre as diferenças que tem nas 4 primeiras edições da Gênese para a 5ª edição. A 5ª edição, que é essa que a gente tem aqui com a capa da FEB, que diz que teria sido revista e ampliada por Allan Kardec, existem pesquisas, né, e não é de hoje, isso aí já vem trazido há bastante tempo, que contestam, né, que se foi realmente Kardec quem as fez ou não, tá? E aí a gente tem, na versão da 5ª edição, não existe o item 68. Então, Kardec cita lá um item que foi retirado. Ué, será que ele ia retirar um item que ele mesmo citou? É um tanto quanto estranho. Na versão da CELD, que é baseada, né, na primeira edição, existe esses itens. E o que esses itens vão falar? No item 64. Segundo uma outra opinião, Jesus não teria tido um corpo carnal, mas apenas um corpo fluídico. Sem dúvida, tal fato não é radicalmente impossível, segundo o que se sabe hoje em dia sobre as propriedades dos fluidos. A questão é saber se uma tal hipótese é admissível, se é confirmada ou contestada pelos fatos. Em seguida, ele diz: no primeiro período, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa em relação à sua mãe, como nas condições normais da vida. Do seu nascimento até a sua morte, tudo, nos seus atos, na sua linguagem e nas diversas circunstâncias da sua vida, apresenta as características inequívocas da corporeidade, ou seja, aqui ele diz que Jesus tinha sim um corpo carnal, que ele nasceu sim de uma gravidez física, né? E que tudo até o momento da morte foi físico. Depois, no momento da aparição, sim, né? Aí Jesus seria uma aparição e não teria mais um corpo carnal. No item 67, a que se reduziu o corpo carnal? Este é um problema cuja solução não se pode deduzir até nova ordem, exceto por hipóteses, pela falta de elementos suficientes para afirmar uma convicção. Se os espíritos ainda não resolveram a questão pela unanimidade dos seus ensinamentos, é porque certamente ainda não chegou o momento de fazê-lo, ou porque ainda faltam conhecimentos com a ajuda dos quais se poderá resolvê-la pessoalmente. Então, a gente vai ter o item que foi retirado, ele vai trazer uma hipótese para do desaparecimento do corpo carnal, mas que é uma questão de transporte, mas que na realidade Kardec não afirma, ele diz que é apenas uma hipótese, né, e que não existe, né, um consenso, né, os espíritos ainda não tinham batido o martelo, né, falar, ó, o que aconteceu foi tal. Então, mas a gente já, né, entende, né, e fica claro aqui que Jesus realmente tinha um corpo de carne. Para concluir, então, né, fico aí a pergunta. A gente abordou alguns pontos mais importantes. Como falei, a obra é gigantesca, né? Ela tem muitas coisas que estão em acordo, sim, com a doutrina espírita, mas, né, existem muitas partes aí que a gente não consegue harmonizar simplesmente. Então, Jean-Baptiste Rustem seria o apóstolo do espiritismo, como diz Jorge Damas, ou o cavalo de Troia do espiritismo, como diz Herculano Pires, né? Convido vocês a lerem a obra, se conseguirem, porque é uma obra longa, né? Difícil, não é fácil, mas é interessante, né? Como Kardec colocou a obra lá no catálogo racional, porque ele entendia que a gente tinha que ler de tudo. E é uma obra que influenciou bastante a história do Espiritismo, né? E aí, para encerrar essa frase da Gênese, o maior milagre que Jesus realizou, aquele que atesta verdadeiramente a sua superioridade, foi a revolução que os seus ensinamentos operaram no mundo, apesar da exiguidade dos seus meios de ação. E aí, sugestão bibliográfica: O Corpo Fluídico, de Wilson Garcia, e O Verbo e a Carne, duas análises do rustenguismo,
por Júlia Abreu Filho e J. Herculano Pires. Né? Então, fica aí, né, um princípio aí de a gente falar um pouco sobre esse assunto. Iremos retornar futuramente falando um pouco mais sobre a influência dessa obra no movimento espírita brasileiro e espero que a gente possa encontrar então em outra oportunidade. Até mais.